Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas para você que tem dificuldade em fazer bolos fofinhos, bolos gostosos, bolos simples, que muitas vezes são simples, mas que às vezes alguns detalhes, algumas dicas fazem toda a diferença. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você, se você não for inscrito aqui no canal, para você se inscrever, para você curtir, dar um like nesse vídeo, para a gente estar sempre produzindo conteúdos melhores para você. Deixe um comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com alguém. Então, vamos começar falando sobre ovos. O tamanho dos ovos, o peso dos ovos, ele pode influenciar e muito a estrutura da sua receita. Por quê? Porque os ovos, eles têm tamanhos, a gramagem dele é diferente. Aqui no Japão, eu costumo comprar o ovo tamanho M. Vou abrir aqui para vocês verem. E normalmente vem esse papel dentro da bandeja com as informações. Então, esses ovos tamanho M, eles pesam entre 58 gramas a 64 gramas. Então, como fazer? Se a minha receita ela está pedindo 5 ovos, como que eu vou saber que tamanho de ovos usar? Porque pensa comigo, se a sua receita ela é estruturada para ter 250 gramas de ovos, se a gente usa 5 ovos daquele bem grande, bem pesado, que tem ovos que chega a pesar até 70, né, 70 gramas, vai dar muita diferença, né? Então, de 250 gramas, que seriam 5 ovos normais, se você pegar 5 ovos com 70 gramas, vai dar 100 gramas de ovos de diferença, né? Então, isso pode sim desestruturar a massa do seu bolo, a estrutura da massa do seu bolo. O que funciona muito para mim, pego uma receita de algum caderno, de alguma revista, ou até mesmo da internet, quando não é em gramagem, aí eu quero reproduzir aquele bolo. E esse bolo, ele me pede 5 ovos. Que ovo eu vou comprar, se ele não está em gramagem? Então, para mim, eu considero que a gramagem ideal seria um ovo de 50 gramas, cada ovo ter 50 gramas aproximadamente. Agora, quando eu quero ser mais precisa, quando eu quero ser mais exata na gramagem dos ovos, o que que eu faço? Você vai quebrar em uma vasilha a quantidade de ovos pesando, né? Então, vai lá, pesou, eu quero exatamente 240 gramas de ovos. Eu vou, peso, aí se eu sei que falta mais um pouquinho para estar completando, eu quebro um ovo em uma outra tigela, bato esse meu ovo com um garfo e só depois que eu vou e acrescento junto com os outros ovos em cima da minha balança. Fazendo assim, eu vou ter a certeza que eu vou colocar exatamente as gramas que a minha receita tá pedindo. Uma coisa muito importante é utilizar sempre os produtos em temperatura ambiente, a não ser que a receita peça o contrário, né? Então, ovos em temperatura ambiente, leite em temperatura ambiente, isso vai fazer diferença sim na estrutura do seu bolo e eu acho super importante. Sempre pré-aquecer o forno, isso é muito importante. Então, quando você já estiver lá preparando, separando os ingredientes para preparar o seu bolo, primeira coisa que eu faço é pré-aquecer o meu forno e untar a minha forma. Isso tudo facilita muito, aí você vai ter tempo para preparar o seu bolo ali com calma, a sua forma já vai estar pronta e o seu forno também, pronto para receber a sua receita. Aproveitando que eu falei sobre untar a forma, a gente tem que entender que cada massa ela tem uma estrutura diferente, ela pode ser à base de óleo, à base de manteiga, e elas mudam, as massas elas mudam e depende muito. Você tem que testar muitas vezes, né? Se a receita que você está executando não tem nenhuma informação, então você vai ter que testar. Mas é bom ficar sempre atento. Essas formas, por exemplo, que tem muitos detalhes, né? Formas muito grande para a quantidade de massa, então seu bolo vai ficar baixinho, né? Então, uma dica que eu dou para quem está começando a fazer bolos caseiros, tipo, você vai fazer um bolo de cenoura, um bolo de laranja, tem várias receitas de bolo caseiro aqui no canal, tá? Né? Nós temos, por exemplo, essa forma aqui
E eu tenho essa com o furo central, tá vendo? A famosa forma de com buraco no meio, né? A probabilidade de dar certo o seu bolo nessa forma é muito maior, tá? Então, eu super recomendo. Se você não tem muitas habilidades para estar preparando o bolo, faça em uma forma desse tipo, aquelas até mais larguinhas, né? Essa daqui é meio reta, mas aquela forma tradicional com buraco no meio, com furo central, que a probabilidade de dar certo é bem maior. Se você fez um bolo nesse tipo de forma, teu bolo cresceu, lindo, maravilhoso, aqui em cima já tá ficando, tá quase queimando, né? Tá cheirando o bolo, a sua casa, você viu que aqui tá queimando, mas aí você pega, você balança assim a sua forma, você sente que tá mole ainda no centro, né? Aí você vai, coloca o palitinho para fazer o teste do palito, tira o palito tá mole. E agora, o que que você vai fazer? Porque se você deixar o bolo ali assando, né? Continuar assando, o que que vai acontecer? Ele vai queimar na parte de cima. Então, uma dica que eu dou, se isso acontecer, você abre não, primeiro você vai pegar um pedaço de papel alumínio, já deixa o pedaço de papel alumínio pronto, um pedaço que consiga cobrir a sua forma. Você vai abrir o seu forno rapidamente e vai tampar a parte de cima do seu bolo. Claro que ele tem que estar exatamente do jeito que eu falei, ele vai estar queimando em cima, hein, porque aí o papel alumínio ele não vai grudar. Se o bolo tiver cru em cima, ele vai grudar e não vai adiantar, né? Vai adiantar, mas você vai perder a parte de cima do bolo. Então tá, cobre e coloca de volta no forno e deixa que ele termine de assar mais um tempo que bom, vai depender do quanto ele vai estar cru ainda, mais uns 10 minutos que seja, 5 ou 10 minutos. Então você colocando a folha de papel alumínio em cima do bolo, você vai estar protegendo a camada de cima para não queimar e, consequentemente, o seu bolo vai terminar de assar bonitinho na sua forma. Eu fiz isso por várias vezes com algumas das receitas que eu faço até hoje, porque para descobrir o tempo e a temperatura do forno, é um pouco de testes, né? Você tem que ficar testando cada tipo de massa, cada forno é diferente, né? Então, aqui no Japão, às vezes a gente tá assim, compra um forno e você usa lá certinho a temperatura e o tempo. Aí, seu forno vai e quebra, você tem que comprar outro forno elétrico. O que que acontece? É teste de novo, porque por muitas vezes a temperatura ela vai mudar e o tempo de forno também, ele acaba mudando. Então, é sempre testar bem, né? Testar a sua receita e depois que você entende também o tempo certo, a temperatura, aí vai fluir tudo cada vez melhor. Se você vai trabalhar com confeitaria ou você gosta desse mundo de confeitaria, eu super recomendo que vocês comprem uma balança digital. Uma balança digital, ela vai te dar mais precisão na hora de estar executando as suas receitas e você vai ter uma possibilidade maior de estar reproduzindo muitas receitas que hoje em dia são passadas em gramas, né? Justamente porque a confeitaria ela foi se aperfeiçoando e a forma, né, de medida cada vez mais sendo exata, ela vai te trazer um resultado melhor naquilo que você tá executando, naquilo que você está produzindo. Então, super aconselho que vocês comprem uma balança. Tá, eu vou comprar uma balança, mas não agora. Então, eu não tenho como fazer bolo? Não, gente, calma, temos uma solução. Então, vamos falar sobre as xícaras medidoras, o quanto elas são importantes e podem ajudar se você ainda não tem uma balança. Então, esses conjuntinhos assim, tem de vários modelos, vários tipos. Tem modelos que são assim, são baratinhos, então dá para todo mundo comprar e ter em casa um conjunto desse, tá? Temos das xícaras medidoras e temos também as colheres medidoras. E hoje em dia, todas as receitas, pelo menos a maioria delas, elas são estruturadas com base nessa xícara. Então, uma xícara, ela tem aproximadamente 240 ml, né? Essa daqui seria uma xícara padrão. Então, por que que é importante? Se a sua receita, ela pede 3 xícaras de farinha de trigo e você vai e pega uma xícara aquelas xícaras grandes,
ou você pega uma xícara pequenininha, você não sabe que tipo de xícara que está escrito na receita. Então essa aqui, ela é praticamente padrão, ela é mundial, então dificilmente você vai errar se você tem uma xícara dessa, né, uma xícara medidora dessa. E na hora de pegar o ingrediente, na hora de pegar a farinha, na hora de pegar o açúcar, sempre prestar atenção que ela tem que estar rente. Então, nada de pegar assim, pede 3 xícaras, você pega 3 xícaras assim, sabe? Com aquela barriguinha, né? Com a barrigona, barriguinha. Não, passa a faquinha assim, deixa ela rente, não soca, pega assim, dá uma batidinha, passa uma faquinha e assim a probabilidade de ter a gramagem certa aqui dentro é bem grande. Então, olha que legal, aqui tem a medida de 1 xícara, aqui tem meia xícara, então ajuda bastante, né? Tem receitas que pede 2 xícaras e meia. Então, se você tem esse conjuntinho, fica mais fácil, né? Aqui tem 1/3 de xícara e aqui tem 1/4 de xícara. Então, aqui nós temos um conjunto de xícaras e a mesma coisa com as colheres, né? Então, a sua receita pede 1 colher de fermento em pó. Gente, não é você colocando uma colher assim enorme, tipo uma concha, que vai fazer o seu bolo crescer. Pelo contrário, se você exagerar na quantidade do fermento, o seu bolo pode dar ruim, né? Então, essas colheres ajudam bastante também. Ó, 1 colher de sopa, você vai, pega o seu fermento, passa a faquinha aqui, nada de deixar a barriguinha e vai usar na sua receita. Essa daqui que é 1 colher de chá também, ela é bastante utilizada em algumas receitas. Então, por exemplo, às vezes a receita pede bicarbonato, né, que é menos. Essa aqui é meia colher de chá. Então, é bem legal vocês terem esse tipo de colher em casa também. Uma coisa muito importante também é você estar peneirando a farinha de trigo que você vai usar no seu bolo. Então, peneira a farinha, deixa o seu bolo mais fofinho. Se tiver qualquer coisinha estranha aqui, você também vai conseguir identificar. E isso vai deixar com que o seu bolo fique mais fofinho, que não tenha gruminhos de farinha, porque a farinha de trigo também, né, gente? Depende muito da marca. Às vezes pode ser que ela venha mais grudadinha, com aquelas pelotinhas, então isso aqui vai ajudar bastante você tá peneirando a farinha de trigo antes do preparo. Outro ingrediente que vocês também precisam ter atenção é o cacau em pó. Cacau em pó depende muito da marca, depende muito do lote que você está comprando. Eles vêm cheio de pelotinha, sabe? Então aquele lá também, depois para ele dissolver na sua massa, é um problema. Se você bate no liquidificador é uma coisa, mas às vezes depende muito da receita que você está preparando. Então fica atento, se o seu cacau em pó ele tem gruminhos, eu super aconselho você peneirar também. Para fazer brigadeiro a mesma coisa, usou cacau em pó, peneira sempre, que vai ajudar bastante na sua receita. Na verdade, não é só o cacau em pó, você pode estar peneirando também o leite em pó, leite ninho, na hora de estar fazendo um brigadeiro também, você pode peneirar o cacau em pó. Às vezes o bicarbonato, ele vem com pedrinhas, imagina, você vai comer o bolo, ele tá com uma pedrinha lá dentro, né, então são ingredientes que você pode estar peneirando. O que já aconteceu comigo também é o açúcar mascavo, dependendo da marca que você compra, ele vem com uns grãos muito grandes, né, porque o mascavo ele não passa pelo processo de refinamento, refinamento que fala? Açúcar refinado, refinamento, acho que é. Então, o açúcar mascavo, por não passar por esse processo, dependendo da marca, ele vai vir com alguns grãozinhos. E você vai preparar uma receita, por exemplo, pão de mel ou um brownie, aquela pedrinha, ela não se desfaz dentro da receita. Aí, o que que acontece? Ela vai ficar com um buraco lá dentro, né? Então, teu pão de mel, ele vai ficar com um buraco. Então, se você perceber que o seu açúcar está muito empedrado, é bom peneirar também. Então, por hoje são essas as dicas que eu vim passar para vocês. Deixem aqui nos comentários se tem mais alguma dúvida, se vocês gostariam de ver algum outro tipo de conteúdo por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!